Segurança no trânsito também é saber sobre as leis e entender o Código de Trânsito brasileiro. Mitos até se espalham pela internet, muitas vezes confundindo motoristas e pedestres. Outras vezes as pessoas têm dúvidas sobre multas, não sabem exatamente o que pode ou não pode ser feito em via pública. Isso é mito ou verdade? A educadora de trânsito e escritora, estudiosa da aprendizagem significativa e defensiva da direção veicular, ela é coordenadora também do Maior Amarelo no Estado. A Márcia Pontes está mais uma vez aqui na Rádio CBN para nos explicar muita coisa do que a gente falou aqui. Márcia, esses mitos e informações, como confiar nisso aí? Bom dia, querido. Bom dia, mestre Celso. Bom dia, ouvinte CBN. Pois é, justamente por falta de conhecimento sobre legislação, as pessoas acabam acreditando em qualquer mito, em qualquer coisa que colocam. Eu não sei nem como é que alguém perde tempo para escrever informação tão errada e orientar tão mal a população. Bom, e além da perda de tempo, a gente não sabe a intenção dessas pessoas também, Exatamente. Né? Eu já vi ali nomes de empresas embaixo patrocinando uma informação totalmente equivocada. Sinceramente, não entendi ainda. Nosso maior desafio hoje é levar a informação correta à população. Mas é um assunto bem pontual. O extintor de incêndio tinha um prazo, foi prorrogado. A corrida por extintores, e eles desapareceram no mercado, não aconteceu mais. Tem gente que acha, bom, isso aí morreu na casca, como se diz no popular. Não é assim também, né? Não, não é assim. O que houve foi uma prorrogação do prazo até o dia 1º de abril, dia da mentira, né? Mas é uma grande verdade. O extintor de incêndio ABC, muita gente também por desinformação chega e diz, mas é mais uma coisa para ganhar dinheiro. O extintor de incêndio veicular, ele não debela chamas de incêndio, ele debela princípio de incêndio. É bem diferente, né? Então, um mito relacionado ao extintor se tiver no plástico da multa. Isso é um mito. Nós não temos nada, em nenhuma resolução, nem nada no CTB, que diga que extintor no plástico dá multa. O que a gente tem, na verdade, é um artigo que diz que transitar com carro sem extintor ou com equipamento inoperante, o extintor pode até ficar inoperante se estiver dentro do plástico, mas a conduta do agente é de orientação ao condutor. Tire do plástico para poder manusear melhor e com rapidez. Vamos aí para o beabá de muita coisa que as pessoas, os motoristas, os condutores de veículos deveriam saber. Nesta época do ano, Márcia, muita gente em férias, viajam, e a cadeirinha, de acordo com o artigo 168, é infração grave, gravíssima? É uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira, multa de R$ 191,54, mais retenção do veículo até colocar a cadeirinha. A multa não é para a cadeirinha, é a falta dela. É a falta dela. E tem algumas exceções, por exemplo, em carros que tem só o banco da frente, como no caso de picapes ou alguns modelos que só tem os 2 bancos lá, a criança vai na frente. Quando a quantidade de crianças ultrapassar a lotação no banco traseiro, em carros que, por exemplo, eu tenho um carro popular, eu tenho uma família grande, um montão de filhos, não cabe tudo dentro do carro. Neste caso, a mais velha vai no banco da frente. Né? E quando não houver cinto de 3 pontos no banco de trás de carros de modelos mais antigos, né? Aí a criança vai no banco da frente, mas via de regra, toda criança só pode ser transportada no banco da frente depois dos 10 anos. Até os 10 ela é transportada no banco de trás no devido dispositivo. Uhum. Crianças em motos, a gente vê vídeos aí, a internet é isso, tem coisas boas, tem coisas ruins. Ver e tomar providências ou ver e não fazer é uma coisa. Ver e simplesmente dizer, todo mundo faz, eu vou fazer, é outra coisa, né? Nossa, olha, transportar criança menor de 7 anos na moto, isso é o artigo 244 do CTB,
é uma infração gravíssima, 7 pontos, multa de 191,54, mais abertura de processo para suspensão do direito de dirigir, mais o recolhimento do documento de habilitação. O mais importante, Celso, não é tantos pontos, tanto dinheirinho no bolso, tanto isso, porque a multa custa 191,54 e a vida da criança custa quanto? Pois é. Né? Então, é a segurança aí em primeiro lugar. Dirigir sem cinto, hein, Márcia? Isso acontece muito ainda? Olha, dirigir sem cinto, a gente está vendo que não é tanto assim. Tem muito mais pessoas dirigindo usando cinto do que sem cinto, mas temos pessoas sem cinto. Às vezes esquece. Eu mesma, quando paro do lado de alguém no semáforo, vejo que a pessoa está sem cinto, só faço o movimento, né? O movimento aqui na diagonal. A pessoa às vezes até agradece. Poxa, legal, bacana. Esqueceu, né? Mas não pode esquecer. O cinto salva vidas e, na maioria das lesões graves, ele protege mesmo. Estou ouvindo aqui a Márcia Pontes, educadora de trânsito. Márcia, há pouco, numa informação da Caerte, da rede de notícias da Caerte, veio aqui, dizia o seguinte: problemas de mobilidade vão de grandes centros a cidades satélite e regiões menos urbanizadas do estado. A pesquisa era Fé Comércio. E na pesquisa, mais uma vez detectado que Floripa e Blumenau, Florianópolis e Blumenau, são as cidades, as duas, com mais carros por habitante. Que coisa, hein? Blumenau, tradicionalmente, já se mantém, né, nesse ranking, nos primeiros lugares, de cidades com maior número de carros. Favorece o quê? Quais alguns fatores? O padrão de vida do blumenauense é um padrão de vida até bom. Tem pessoas que perguntam assim: Márcia, será que colaria a ideia do rodízio em Blumenau, rodízio de placa? Para mim, na minha opinião, não ia colar, porque as pessoas aqui podem comprar mais de um carro. Tem casas com 2, 3, 4 carros, então sai seria, um dia com um, no outro dia com lógico, outro. Muito fácil. Eu tenho um carro com uma placa par e uma ímpar. O que a gente está vendo na cidade, Celso, essa mudança no trânsito é um reflexo dessa grande quantidade de carros, muita facilidade para comprar carro, o governo baixa taxa, baixa IPI e não te dá estrada boa para rodar, você paga IPVA e roda em estrada esburacada, aí em vez de usar aquele dinheiro que tu paga ali para consertar a estrada, tu vai ter que pagar para o pedágio, para a concessionária. Hoje em Blumenau, o que é que acontece? É o mal das grandes cidades também. Hoje nós estamos mudando a posição das peças no tabuleiro. O tabuleiro continua o mesmo, a gente só inverte setinha. O trânsito vai para lá, vai para cá, muda aqui, muda lá, porque não tem uma solução imediata que não passe por investimento, infraestrutura. E essas mudanças em Blumenau vão melhorar o trânsito? Queremos crer que sim. Ainda é muito cedo para a gente soltar a metralhadora giratória e dizer, não vai dar, estão fazendo isso ou aquilo. O grande teste, a prova de fogo, é agora quando começar as aulas. Eu tenho algumas dúvidas, a gente tem que ver como fica, se a rua São José, com aquele tipo de pavimentação, ela vai ter condições de suportar o alto volume de tráfego ali, o fluxo muito maior, né? Tem que ver primeiro como vai ficar tempo de semáforo. A gente tem que aguardar. Hoje eu já vou experimentar as mudanças aí. Márcia, celular ao volante. As pessoas sabem que não pode, mas é muito comum. É só um pedestre parar na sua faixa, esperando o sinal para atravessar, e ele mesmo vê os carros passando e pessoas falando no celular. O que acontece quando uma pessoa é flagrada por um guarda de trânsito falando ao celular? Olha, nós tivemos até um caso curioso aqui há algum tempo, na Rua 15, um agente de trânsito tinha uma condutora falando ao celular. O agente de trânsito pediu educadamente para ela que ela parasse de falar, e ela ofendeu ainda o agente, mandou para um monte de lugar e tal. O que a gente vê hoje é muita gente no celular e off no trânsito. Quando você está falando no celular, o risco é enorme. Eu já vi pessoas falando e digitando.
falando e mandando mensagem. Porque né? Ali é questão de reflexos, né? Não adianta, se a desatenção acontece, o reflexo é atenção, não até acompanha. por parte do próprio pedestre que vai atravessar uma faixa com o celular ali, digitando, olhando em rede social. Ele não vê se vem um carro, ele está distraído, ele não escuta uma buzina. No caso do celular, é infração média, é 85,13 a multa. Esse é outro mito, espalharam na internet, que é mais de 500, mais de 1.200. Talvez a intenção dessas pessoas seja assim, celular é perigoso. Então, já que o brasileiro só sente no bolso, então eu vou mentir no valor e botar bem alto para ver se algum desses brasileiros que sentem no bolso dirigem sem celular, né? Márcia Pontes, eu, numa ocasião, estava tomando chá da manhã numa lanchonete e vi uma amiga passar e até pensei que ela ia olhar para dar um alô, mas ela não podia olhar pelo seguinte, estava chovendo, ela com o cabo da sombrinha numa mão e a outra o celular. Nem a calçada, o piso, e nós sabemos, você sabe, as calçadas de Blumenau, de modo geral das cidades, não são com bons pisos, tem falhas naqueles pavers. Paver até não tem tanta falha, mas no calçamento mais antigo tem. E depois falei para ela, não, mas eu estava atenta. Sim, atenta, sim, no celular. No celular. E as pessoas aprenderam a ficar atentas no celular quando elas não podem ficar dirigindo, andando, pode esbarrar numa placa. No Japão, criaram até, em outros países do Oriente, criaram até ruas para pessoas com celular. Ah, é? É uma faixa exclusiva para as pessoas, se esbarrar, vai ser uma na outra. Veja, não vai esbarrar em só. placa, não vai esbarrar em outro lugar, não vai ser atropelado. As pessoas passam desligadas no trânsito e não ouvem os sons naturais do trânsito. Quantos e quantos casos e mortes e nós tivemos com acidentes com sequelas também, porque pessoas estavam dirigindo e falando no celular e digitando e passando mensagem. É a última mensagem que passou na vida. Pois é. As pessoas não pensam realmente nisso antes de pegar um veículo. Já vi também motoqueiros falando ao celular, aí fica difícil. Segurando a direção, o guidão, nem chama mais assim agora, hein, James Vieira? Você que é motociclista e não motoqueiro, é a direção ali, né? Guidon é coisa do francês, né? Mas está no Código de Trânsito, tá, está nas resoluções do CONTRAN também. E aí falando no celular, pelo amor de Deus, em alta velocidade ainda. E tem um mito aí, Celso, junto, que tem pessoas que dizem assim, tu não pode usar o celular, mas põe o fone de ouvido, o guarda não vai ver. O mais importante não é o guarda não vai ver, às vezes o motociclista coloca o fone de ouvido por baixo do capacete e não vai ver mesmo. Parece que ele está dirigindo e cantarolando. Na verdade, ele está falando. Aquilo para pedestre fica muito, muito estranho. Distrai totalmente. A gente encontra pedestres, não na faixa, mas na calçada, falando ao celular e você pensa o seguinte... Mas tão jovem e já falando sozinho, é ou não é? Pois é. E eles... Fica até deselegante. Fica até deselegante, fica. E distraído, às vezes recebe uma notícia não muito boa, acaba tendo uma outra reação. Márcia Pontes, e como é que você vê? Eu lembro da primeira entrevista que eu fiz com você aqui na CBN, você falou que você não dirige há muito tempo, até um certo tempo não dirigiu. Há quanto tempo dirige? Nossa, eu dirijo há cerca de 10 anos. 10 anos já. Uhum. Eu perdi, tudo isso em função do medo de dirigir, né? Então, hoje, até em função disso, da superação desse medo de dirigir, depois que eu superei, eu assumi o desafio de trabalhar acidentes por imperícia. Nós temos muitos acidentes por imperícia. Por ocasião da Semana Nacional de Trânsito, foi divulgado em meios de comunicação uma estatística que levava a chancela, a assinatura do CETERB, em que os acidentes por imperícia eram mais de 5.000.
enquanto todos os outros acidentes juntos, pouco mais de 400. Então, em função disso, o Maio Amarelo passou a trabalhar ações estratégicas estratégias dentro da sua agenda positiva. E hoje nós fazemos um trabalho de apoio online, com palestras, com videoaulas, tentando resgatar esse condutor que é imperito, é recém-formado, mal formado no CFC e vai para a rua dirigir e se envolver em acidente. Esse é o nosso foco. Márcia, para fechar, o transporte público é mito também ou é verdade? As pessoas usam carro porque o transporte público não é bom, é a maioria que pensa assim. A minoria pode dizer, não, se me verem num ônibus, não é? Se me virem num ônibus, vão dizer que eu não estou bem de vida ou qualquer coisa parecida. Mas, no geral, o nosso transporte público, como é que você vê? É bem isso, olha, a gente não vai conseguir obter uma adesão do condutor. É muito difícil o motorista deixar o carro dele em casa e pegar um ônibus que não tem ar-condicionado. Um ônibus, hoje nós temos em cidades brasileiras, ônibus com tarifa baixa, com ar-condicionado e internet grátis. As empresas de ônibus aqui de Gaspar, que são pequenas, perto do consórcio Siga... É verdade, tem isso. Tem isso. Oferecem uma comodidade. É muito ruim você pegar um ônibus em que não tem um braço para você se apoiar, ou se tem, ele saiu dali, mas está enferrujado, posso me machucar. O motorista sem treinamento, que corre, que acelera demais. Na Johanoff, eu não estou falando demais, não. Eu ando de ônibus também, eu sou condutora, mas eu também ando de ônibus, até nos meus trabalhos de campo, como educadora de trânsito. Às vezes os motoristas jogam aquele ônibus ladeira abaixo, se faltar freio, vai para cima de uma casa. Mas aproveitando o seu gancho, os ônibus que eram vermelhinhos ficaram verdinhos aqui em Blumenau. Alguns vermelhinhos ainda circulam, mas num número talvez não suficiente para atender um público maior. A diferença não é tanto assim. 3h30 agora o ônibus comum e 4h40 era 4, parece 4h40, eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. A diferença é praticamente de R$1. E esses têm ar-condicionado, são menores, não é? Motorista que cobra ali, geralmente são muito gentis. Isso poderia ser incrementado de uma forma maior, com mais veículos, com mais ônibus? Poderia, mas, Celso, eu vejo esse tipo de transporte muito bom, uma solução para quem pode pagar, ele é ainda elitizado. Muita gente que mora em bairro não tem condições de pagar 4,30, 4 e pouco por uma passagem de ônibus. Tem gente aí que já pesa tanto no salário, R$3, R$3,30. Então, para uma parcela da população, é elitista, ela vai ficar de fora. A gente tem, sim, olha, relembrando um fato aqui, desde 2005, um ônibus do CETEB, do consórcio Siga, que se envolveu em acidente com licenciamento atrasado desde 2005. Se você não consegue manter nem fiscalização, se você não consegue manter nem a documentação do veículo em dia, como é que você vai manter, sabe, como é que vai fazer... o que tem por trás mais disso, dessa falta de qualidade no transporte público? Se não tiver incentivo, não tiver qualidade, tem ônibus aqui com placa de Curitiba. O Código de Trânsito diz para você que a partir do momento que um ônibus roda numa cidade, é emplacado numa cidade, tem que ter a placa daqui, senão ele é recolhido para o pátio. Então tem uma série de coisas assim. De que forma está sendo feita essa fiscalização? Como nós vamos incentivar a população com esse calor a deixar o carro em casa e ir de ônibus? Márcia Pontes, ela é educadora de trânsito, escritora, coordenadora do Maio Amarelo em Santa Catarina. Agradeço. Se não houver um assunto pontual antes, pouco antes da volta às aulas, vamos falar aqui com você sobre transporte escolar, que tem regras muito rígidas e que devem ser seguidas, porque ali
São vidas de pequenos que não conseguem e não teriam como se defender num trânsito como o de Blumenau ou de outras cidades aí, onde há esse quase caos ou caos verdadeiro nas vias públicas. Obrigado, Márcia, mais uma vez. Um bom dia para você. Agradeço muito, Celso. Obrigado, ouvinte CBN.